Ai, preciso ir na padaria. Vai fechar. Ai, meu Deus. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora as chaves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, deu certo, hein? Ah, tá abrindo. Não é pra abrir, não pode abrir isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fica assim. É esse copo aqui. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jogar em 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Foi tudo. É a bolsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A padaria vai fechar. Ai, 10. É 10, é? Ai, não sei, não lembro mais de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ai, agora sim, posso comprar o pão antes que feche. Que situação agoniante, não é mesmo? Meu Deus do céu. Olá, eu sou a Rosa Dias e esse é o canal Psique e Energia. Antes de iniciarmos o nosso tema, gostaria de pedir que se inscrevessem no canal, compartilhassem com seus amigos, curtissem os nossos vídeos e ativassem o sininho para receberem as nossas notificações. O canal está muito bacana, com as ceninhas, que facilita para a gente entender como que acontece, às vezes, essas situações, esses transtornos, esse sofrimento emocional no dia a dia de cada um. E o tema de hoje é o transtorno obsessivo compulsivo. Já ouviram falar do TOC? Mas o que é esse bendito toque? É toque de encostar? Não. É um toque de transtorno mesmo, obsessivo compulsivo. Mas o que será que é isso, gente? O pessoal fala que às vezes você sabe que alguém está passando por isso. Mas vamos ler para a gente ir entendendo, certo? Caracterizado por pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos, o transtorno gradualmente ganha espaço na vida diária de quem tem esse diagnóstico. Os rituais comportamentais que se originam dos sintomas começam a tomar tempo, cerca de mais de 1 hora por dia, e causar sofrimento emocional. Bom, já falou várias coisas aí, sintomas, começa a aparecer esses rituais, mas que rituais são esses que está se falando aí? Comportamentos compulsivos, tá confuso ainda, né, gente? Continuando. Vergonha e medo do julgamento de familiares, amigos e desconhecidos são comuns tanto em quem recebeu um diagnóstico quanto em quem ainda tenta entender a própria conduta. E causa vergonha devido a esses rituais que às vezes são ditos por ridículos para quem está vendo. E aí a pessoa não entende muitas vezes que aquilo
está causando um sofrimento muito grande, que aquilo é um transtorno, que não é uma brincadeira. Ok, vamos continuar. Entenda que não se trata de mania de organização, preocupação excessiva com limpeza e higiene pessoal, ou sentimento desagradável causado por assimetria. Assimetria seria uma forma não simétrica, o A é sem assimetria e aquilo incomoda. Então, o que ele está querendo dizer? Que não é uma preocupação excessiva, porque a preocupação excessiva tem uma dosagem. Se ela alcança um nível muito grande, a pessoa começa a causar, a fazer vários rituais por causa disso, se torna escravo de rituais, causando danos à sua saúde, tanto física como emocional, aí já está entrando em um toque. Mas muitas vezes a gente tem uma preocupação excessiva com alguma coisa, às vezes a gente quer limpar bem direitinho, então vamos tomar cuidado para não confundir, porque o toque ele é muito sério, ele não é assim um dia que você está perfeccionista ou aquele dia você quer limpar tudo detalhadamente, que você quer que fique tudo simétrico, organizar tudo simétrico uma vez só e depois não aconteceu mais. Então aí até aí tudo bem. Agora o toque não, o toque já está prejudicando demais a pessoa. Continuando. Embora seja um termo utilizado popularmente para se referir a esses comportamentos, o toque é um transtorno mental que pode ser incapacitante se não tratado. Obsessões e compulsões são os principais sintomas. O primeiro se refere a pensamentos impulsivos ou imagens persistentes e intrusivas, consideradas indesejadas pelos indivíduos. O último é caracterizado por comportamentos ou atos mentais repetitivos, os quais são igualmente indesejados. Então a pessoa se torna escrava desses comportamentos repetitivos, que chamamos de rituais, por causa desses pensamentos obsessivos. Então, ela vira escrava daquilo, é um ciclo vicioso. Não é algo, uma preocupação, uma obsessãozinha, não. É algo ali que a pessoa ela vai virar escrava daquelas manias, daqueles rituais. Se você acredita ter mania de limpeza ou mania de organização, saiba que elas diferem dos sintomas do transtorno. Elas somente configuram um quadro de toque quando apresentam prejuízo para a vida a nível emocional, psicológico, social, profissional, entre outros. Vai atrapalhar toda a vida da pessoa. Imagina, a pessoa que tem toque, às vezes ela tem que checar as portas, as fechaduras, as chaves 100 vezes. Se ela não checar 100 vezes, ela não pode sair de casa. Olha a situação. Ela não consegue. Se for só 50 vezes, ela vai começar a ficar desesperada. Se eu não chegar no 100, então eu não posso sair de casa. E isso vai causando um sofrimento tão intenso para a pessoa que ela acha que pode acabar o mundo se ela não fizer dessa forma, como ela acha que tem que fazer. Isto é, quando atrapalham o aproveitamento de experiências boas, desempenho profissional, execução de atividades comuns, relacionamentos, autoestima, entre outros. A pessoa ela não vai mais conseguir viver a rotina de uma forma saudável. Ela não vai conseguir mais trabalhar se não praticar esses rituais que ela colocou como ordem para ela conseguir
se liberar daquela ansiedade para sair de casa. Esse das portas, das fechaduras, é só um exemplo que eu tô dando, porque existem vários tipos de toque, mas sempre tem essa questão da repetição e da obsessão. Continuando. Sintomas de transtorno obsessivo-compulsivo. Os sintomas de toque se manifestam de formas diferentes, podendo dominar completamente a forma como as pessoas com esse transtorno agem, sentem e pensam. Existem 3 sintomas principais, conforme visto abaixo. Obsessões. Pensamentos obsessivos que envolvem limpeza, contaminação por germes ou vírus, dúvidas, preocupação com objetos desalinhados e medo de possíveis tragédias acontecerem consigo ou com pessoas amadas. Esses devaneios ilógicos causam muita ansiedade, imagina. Se a pessoa não faz esses rituais, essas repetições, ela acha que vai perder um ente querido, ela acha que vai acabar o mundo. Por isso que no começo eu estava falando de se achar ridícula pelas outras pessoas, porque quem não tem toque vai ver isso como algo assim bizarro, não tem lógica o que a pessoa tá falando, mas para a pessoa é muito sofrimento, causa uma ansiedade extrema, ela fica ali naquela compulsão, naquela ansiedade, naquele sofrimento, naquela preocupação, aqueles sentimentos de ruína, de morte. Imagina a situação desesperadora. Compulsões. Para aliviar a tensão e a apreensão, o indivíduo engaja em determinados comportamentos repetitivos. Eles envolvem limpar cômodos, objetos e o próprio corpo. Repetição, contagem, organização, entre outros. Então imagina, gente, o nível da ansiedade, da obsessão. Aí a pessoa começa a fazer vários tipos de rituais, corpo, para tentar aliviar, de certa forma, toda aquela ansiedade, toda aquela tensão. Então, ela se sente obrigada a estar finalizando esses rituais que ela colocou como regra. Porque se ela não praticar, vai acontecer algo muito ruim, ela vai morrer, vai perder alguém e geralmente vai no ponto fraco de cada um. Vamos lembrar disso. Rituais. Ambos os sintomas mencionados são anteriormente acomodados em rituais. Eles podem ser diários, semanais ou espontâneos. Eles são realizados a partir de regras rígidas criadas pelo próprio indivíduo. Ele cria essas regras rígidas e ele tem que seguir essas regras rígidas. Ele não pode quebrar, porque senão é morte certa para ele, é algo muito ruim. Agora vamos olhar essa figurinha para vermos o ciclo vicioso do toque. Olha lá, ansiedade, estresse, medo, preocupação, que gera compulsão, atitudes de alívio, que são as repetições rituais para tentar aliviar essa ansiedade. E que vai para o alívio temporário, porque aí vem as obsessões, pensamentos ruminantes novamente, que geram a ansiedade de novo, e assim vai. Imagina, a pessoa todo dia nesse ciclo vicioso. Imagina só o desgaste emocional. Imagina como a pessoa se sente, porque ela não quer, mas é muito forte essas obsessões, essa compulsão ali presente, essa rigidez, essas ideias fixas, essas crenças enraizadas que ela está ali nutrindo. Então vamos continuando para entender mais um pouco. Tipos de toque.
Para melhorar a compreensão do transtorno obsessivo-compulsivo, é possível separar os sintomas por subtipos. Apesar de não existir uma classificação oficial, muitas pesquisas categorizam os sintomas de toque em pequenos grupos. Essa classificação não oficial também é feita para melhor compreender como os sintomas variam de indivíduo para indivíduo. Nem todas as pessoas com toque possuem as mesmas obsessões e compulsões. Em algumas, os sintomas relacionados à limpeza são mais fortes, enquanto em outras, os sintomas de checagem se manifestam com maior frequência. Vai depender da pessoa, da vivência dela, da educação, de como ela funciona, como funciona a parte cognitiva, emocional, ali os sentimentos, a conduta, a personalidade. Então são muitos fatores, nenhum toque vai ser igual da outra pessoa. Podem ser parecidos, mas não são iguais, mas o sofrimento das repetições, dos rituais, das obsessões, da compulsão se apresentam ali, estão presentes, embora variem os tipos de toque para cada um. Toque de limpeza. Trata-se da vontade irresistível de lavar as mãos repetidamente, fazer faxina em determinados cômodos ou na casa toda, limpar móveis específicos, entre outros. A lavagem das mãos pode ser intensa a ponto de feri-las. Imagina, a pessoa vai lavar, aí vai começar a machucar. Tem um filme muito bom que fala do toque. Assistam, gente, é muito bom. Esse filme que a gente consegue ter uma dimensão maior e melhor de como que é a pessoa que tem o toque. A pessoa também tem aversão a locais sujos e objetos possivelmente contaminados, fazendo de tudo para evitá-los. Imagina, se ela sai por aí, como é que ela vai evitar na rua, no ônibus, em casa, até na própria casa, se tiver em relação com outras pessoas, também é muito complicado. Continuando. Roupas sujas também causam uma sensação desagradável. Quando seus trajes são manchados enquanto está na rua, a pessoa pode voltar para casa para se limpar, lavar a sujeira em um banheiro ou, em casos extremos, descartar a peça de roupa, mesmo que a roupa seja nova. Ali sujou, aí manifesta as repetições, os rituais, as obsessões, e ela joga fora. Para vocês verem, sofrimento. Toque de checagem. Verificar fechaduras de portas e janelas múltiplas vezes, bem como se o fogão está ligado e o gás não está vazando. São comportamentos comuns de toque de checagem. A pessoa não consegue sair de casa até que faça a sua rotina de verificação. Ela pode estar atrasada, o ônibus pode estar para passar, mas se ela não verificar o número de vezes ou o jeito que ela tem que fazer o ritual, todas as fechaduras, todas as portas, do jeito que ela criou na cabeça, que ela está pensando, ela não vai sair, mesmo que ela perca o ônibus, mesmo que ela perca o horário do serviço, ela precisa primeiro fazer essa série de checagem para depois ir. Toque de organização. Pessoas com toque costumam organizar roupas, sapatos, utensílios de cozinha, livros e outros objetos de acordo com o tamanho e cor, ordem alfabética ou outras categorias. Elas determinam uma série de regras para que a organização corresponda às suas vontades, como objetos com textura, tamanho e aspecto semelhante. Essa obsessão pode levá-las a comprar objetos equivalentes para que eles não causem uma perturbação visual
pessoa vira escrava de fazer tudo dessa forma certinho, para que o ritual saia exatamente como tem que sair, para aliviar aquele sofrimento, aquela ansiedade. Senão vai acontecer algo muito ruim para a pessoa. Ela pensa assim, ela sente assim. Toque de pensamentos proibidos. Pensamentos considerados tabus, como blasfêmia, atos de violência, atos sexuais específicos, qualquer coisa considerada imprópria pela pessoa, causam grande angústia para quem tem toque. Eles se alojam na mente dessas pessoas contra sua vontade, fazendo com que elas descarreguem o estresse, medo e preocupação por tê-los através de condutas compulsivas, que são as repetições. Então elas pensam, elas não querem pensar, e vem na mente e elas começam a se culpar, vem um sofrimento terrível e começam a fazer a série das repetições e rituais para aliviar aquela tensão, para pararem de pensar naquilo, porque se elas não realizarem as repetições, a compulsão, o que vai acontecer? Aqueles pensamentos, eles vão aumentar na cabeça delas e vai piorar toda a situação, vai causar a morte. Então imagina, que volta naquele ciclo que eu estava falando. Todos esses tipos de toque, observando, entram no quadro do ciclo vicioso. Toque de simetria. Semelhante ao toque de ordenação, esse sintoma consiste em organizar objetos de maneira simétrica. Quaisquer vislumbres de assimetria, sejam em elementos que podem ser consertados ou não, causam aflição. Então tem que estar tudo simétrico, tudo direitinho. Se tiver uma coisinha fora assim, já começa a vir a aflição, a fobia, a ansiedade, vem a compulsão, aí vem as repetições para tentar, na tentativa de aliviar aquela tensão, aquele sofrimento. Toque de acumulação. Acumular objetos sem utilidade em grande quantidade é um tipo de compulsão. Se não fizer isso, a pessoa fica agoniada, como se estivesse fazendo algo errado. Com o tempo, os objetos acumulados podem se espalhar pela casa e obstruir cômodos, caminhos e móveis. Quando atingem essas proporções, o diagnóstico pode ser transtorno de acumulação, no lugar de toque. Já ouviram falar daquelas pessoas que acumulam coisas, objetos, até lixo durante 30, 40 anos, aí depois precisa de 3, 4 caminhões para tirar todo o lixo, e elas acham que não tem nada dentro da casa? Então, infelizmente o toque ele pode se tornar, nesse caso da acumulação, um transtorno de acumulação. E a pessoa, ela tem essa compulsão, ela vai trazendo mais coisas para casa, ela vai obstruindo os caminhos da casa, os corredores, e ela não vai percebendo, ela vai colocando para aliviar, na tentativa de aliviar novamente. Toque de pensamentos intrusivos. Esses tipos de pensamentos envolvem cenários trágicos de morte ou acidentes, com familiares, amigos e a pessoa com toque. Que é aquilo que eu falei, que acha que vai acontecer algo muito ruim com alguém que ama, com um familiar ou consigo mesmo, e aí acaba desenvolvendo as repetições, as manias, para tentar aliviar. Ela acredita que, para evitar uma situação catastrófica, precisa engajar em algum comportamento compulsivo. Por exemplo, ela pode ligar e desligar as luzes 50 vezes para salvar a vida de alguém querido. Se não fizer isso, se sente culpada. Imagina, ela vai lá apertar 50 vezes. E se não deixam ela fazer isso?
ficar surta, vai entrar em crise, vai vir a ansiedade, vai vir a culpa, a agonia. Imaginem só, gente, que situação. Pensamentos intrusivos. Como o próprio termo indica, são difíceis de combater e resultam em muito estresse e ansiedade no dia a dia. Eles podem surgir a qualquer momento e roubar o sossego da pessoa com transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa não tem mais paz, não tem mais sossego, não tem mais vida. Toque de contagem. Necessidade de contar objetos, movimentos corporais e palavras ditas durante uma conversa. A pessoa pode, por exemplo, contar quantos toques dá no joelho esquerdo ou montar padrões rítmicos e intercalados com uma quantidade específica de toques em várias partes do corpo. Ela também pode contar quantos vasos decorativos existem em um cômodo ou quantas pétalas possuem as flores rosas de um jardim. É muito sério isso, gente. Eu tive toque uma época da minha vida e às vezes alguns parentes meus, familiares, eles davam risada porque chega a ser engraçado, assim, quando você não entende. Eu tinha essa série de rituais que era tocar várias vezes em alguma coisa e eu lembro que eu falava que era doença da loucura, mas eu estava camuflando um toque. E se eu não fizesse aquilo, me trazia um sofrimento muito grande. E depois eu fui vendo que foi se agravando, fui percebendo isso, que começava a vir os pensamentos, vai acontecer algo muito ruim se eu não tocar X vezes nessa superfície, se eu não tocar parte do meu corpo. Por exemplo, eu tinha que tocar regiões do meu corpo, igual eles falam, joelhos, pés, mãos, em alguma superfície, várias vezes. Se eu não fizesse isso, eu achava que eu iria morrer, que minha mãe iria morrer, que alguém da minha família. E tava me causando uma ansiedade muito grande, um sofrimento. E depois eu comecei a trabalhar nessas minhas ideias que não tinham lógica, mas eu nutria isso para aliviar ali minha atenção, para não acontecer nada de ruim. E aí eu fui fazendo uma série de treinamento comportamental e também mudando os meus pensamentos, como eu via aquilo, e até trabalhando com a meditação, com a respiração e tentando conter esses rituais no sentido não vai acontecer nada, calma. E aí eu fui diminuindo os rituais e eu fui trabalhando isso ao longo do tempo, não foi uma coisa rápida, não. Então eu fui mudando, recondicionando o meu comportamento, os meus pensamentos, as ideias distorcidas, as crenças ali que estavam presentes. Então eu tô trazendo para vocês um exemplo meu, gente. Continuando. Causas do transtorno obsessivo compulsivo. Ainda não foi especificada uma causa única para o toque. Porém, o DSM-5 aponta alguns fatores como contribuidores para seu surgimento: traumas, negligência dos pais, abuso físico, sexual, experiências negativas e inibição constante na infância podem contribuir para o desenvolvimento do transtorno. No meu caso, eu não tive nada disso, era uma ansiedade minha mesmo, que depois eu percebi que tinha a ver com toda a minha sensibilidade. Da mesma forma, crianças que contraíram doenças infecciosas podem se tornar adultos extremamente preocupados com saúde e higiene pessoal. Pessoas cujos parentes de primeiro grau
têm ou já tiveram um transtorno têm mais propensão a desenvolvê-lo. As chances são ainda maiores quando os parentes experienciaram os primeiros sintomas na infância ou adolescência. Então, aqui ele está falando que existem várias possibilidades, não é só uma coisa. Para cada um vai ser de uma maneira diferente, cada um tem um âmbito familiar, cada um tem uma maneira, uma cultura às vezes diferente de outra pessoa. Há ainda estudos que fazem a associação da causa do transtorno obsessivo-compulsivo a déficits na comunicação entre regiões do cérebro que utilizam serotonina. A serotonina, ela é um neurotransmissor, é um hormônio que está relacionado à memória, o bem-estar, que muita gente chama do hormônio da felicidade, certo? E às vezes esse neurotransmissor ele fica desregulado ali em algumas áreas do cérebro. Alguns pacientes também apresentam diferenças no córtex frontal e estruturas subcorticais do cérebro, segundo pesquisas. Quando uma pessoa com suspeita de toque visita um médico ou psicólogo, ela é questionada sobre seu histórico familiar, histórico de saúde e experiências de vida. Dessa maneira, os profissionais da saúde conseguem associar alguns elementos ao surgimento do transtorno, mas não especificar uma causa. A gente já viu que não tem uma causa específica, que pode ser vários fatores, e tudo depende da caminhada de cada um, e é subjetivo também. O tratamento para o transtorno obsessivo-compulsivo tipicamente é feito com medicamentos psiquiátricos, psicoterapia ou uma combinação de ambos. O modelo mais adequado do tratamento é recomendado pelo médico ou psicólogo. É comum que pessoas com essa condição também tenham ansiedade ou depressão devido ao medo, vergonha e estresse causado por ela. Assim, o tratamento para cada transtorno é feito separadamente, exatamente. O psicólogo, ele vai analisar, ele vai fazer uma anamnese, que é uma entrevista ali com a pessoa, vai saber o histórico familiar, vai saber porque às vezes os acontecimentos ali na vida da pessoa, traumas, a infância, influenciou esse desenvolvimento do toque. Por isso que quando a pessoa procura um profissional, vai ter todo esse cuidado, essa entrevista, para estar sabendo direitinho, para investigar, pesquisar, e ali, né, respeitando o subjetivo da pessoa, o sigilo. Aí se precisa tomar um remedinho para aliviar os sintomas, em último caso, o psiquiatra vai passar. E a psicoterapia, ela é muito boa para a pessoa estar trabalhando essas questões do toque, de onde está vindo, como que acontece, como que ela percebe quando vem a série dos rituais junto com a ansiedade. A terapia é um tratamento eficiente tanto para crianças e adolescentes quanto para adultos com toque. Se você ou uma pessoa próxima apresenta sintomas de toque, não hesite em procurar um psicólogo ou psicóloga. Como mencionado, esse transtorno pode facilmente interferir na qualidade de vida das pessoas. É importante trabalhar crenças e medos associados ao transtorno para ter uma vida mais tranquila e satisfatória. Então, na terapia, vai ser trabalhado a questão dessas crenças e medos, angústias relacionadas ao toque, a série dos rituais que são feitos. Ok, gente? Agora vamos para frases do dia. As frases do dia. Não tem nada demais em se colocar em primeiro lugar. Olá,
Tá vendo? A cabecinha aberta, e tem um menininho lá, cuidando do jardim, que fica dentro da mente, o cérebro. Afinal, se você não cuidar da sua saúde mental, quem vai cuidar? Se você não cuida de você mesmo em primeiro lugar, ninguém vai fazer por você. As pessoas se preocupam com a gente, tem pessoas que nos amam, que querem ver o nosso bem-estar, a nossa saúde física e emocional. Mas quando você se descarta totalmente de lado, não quer saber, não tem como alguém ajudar você se você não quer fazer isso também. E às vezes a pessoa tá com todos esses sintomas de toque e ela tem medo de procurar ajuda, tem medo de ser ridícula, tem medo de se expor. Aí pode pensar que os familiares precisam dela, que ela vai ver isso depois, ela vai procrastinando, vai adiando, e aí os sintomas vão piorando. Aí quando ela percebe, ela tá totalmente ali angustiada, totalmente presa, totalmente escrava daquela obsessão compulsiva, daqueles rituais que ela precisa fazer. Então é muito sério, pessoal. Se vocês conhecem alguém que tem um toque, ou vocês estão percebendo alguns sintomas parecidos em vocês, procurem orientação médica. Tem profissionais capacitados para isso, para ajudar. Ok? Para a próxima frase. Cuide de seu interior, tanto quanto cuida de seu exterior, pois tudo é um só. Que essa frase é do Buda, que ele está falando que somos um ser integral. Lembra que o primeiro vídeo, a apresentação no canal, eu falei, né, do biopsicossocial, que somos seres integral, somos como um todo, interno e externo, tá tudo junto. A psicologia humanista fala muito disso também. E que precisamos dessa atenção para o nosso todo. Eu gostaria de agradecer. Se quiserem deixar recado, o e-mail está aí, psicoquática@gmail.com. Muita paz e amor aos nossos corações. Beijo, gente. Obrigada.